Levítico capítulo 8, versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Por ordem de Deus, Moisés ungiu tudo que havia no tabernáculo, ungiu 7 vezes o altar e ungiu também a cabeça de Arão com azeite especial, um azeite que continha mirra, canela, cálamo e cássia. Uma composição especial e única, exclusiva. Deus, depois, ele proibiu que alguém fizesse um azeite com tal composição, com composição semelhante, porque tal receita foi específica para aquela ocasião e para aquela situação e para aqueles elementos. A unção, ela é feita segundo a ocasião. A unção é feita segundo os propósitos de Deus. E não é à toa, ungir por qualquer coisa. Unja com um propósito. Unja em função de uma ocasião. Aquela era para o tabernáculo. Aquela unção que foi feita aqui era para o tabernáculo. Era para o altar e para Arão, para a santificação. Santificação, que significa purificação, que significa eliminação da contaminação. Hoje, o templo do Senhor somos nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo também deve ser ungido para santificação, para purificação, para tirar a contaminação. Esse é um dos propósitos, né? E os propósitos da unção com óleo, com o azeite, são específicos, como nós falamos, para cada situação, para cada propósito. Veja aqui Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestidos alvos, é vida sem mancha, né? Ou seja, os pecados, aquilo que mancha a vida, foram confessados e apagados, eliminados, né? Não há mais contaminação, não há mais divisão, porque o que faz divisão entre o homem e Deus são os pecados e iniquidades. E aqui o óleo que representa o Espírito Santo de Deus não pode faltar sobre a nossa cabeça, sobre a nossa alma. A plenitude do Espírito Santo também vem pela unção com óleo, né, sobre o cristão que é fiel, temente a Deus. Em Isaías 10, 27 diz que a unção também despedaça todo o jugo, né? Ela tira todo o peso, ela tira toda a carga. A unção quebra o jugo do inimigo e nós nos sentimos mais aliviados, mais refrigerados, mais abençoados, mais leves. Outro propósito: antes de uma luta, uma grande luta, antes de um grande exame, antes de uma cirurgia, né, uma grande prova, algo que está programado aí, que é importante para você, para a sua vida. Você vai fazer uma viagem, você está numa tribulação, você vai fazer um exame qualquer, você vai passar por uma cirurgia, por um tratamento. A oração com o óleo da unção é necessária. E nós temos que crer que o Espírito Santo, vai ser pleno quando nós oramos e ungimos com o azeite, com óleo. E isso se faz necessário porque aqui em Tiago 5,14, vamos até lá, esse versículo nós já vimos, já estudamos, mas a gente sempre recorre a ele. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Essa é a direção do Espírito Santo de Deus para quem está com uma luta na saúde, para aqueles que estão enfermos, doentes. Chamar os oficiais da igreja, o pastor, o presbítero, a autoridade da igreja, que devem orar, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. E o texto diz que a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará e perdoará os seus pecados. Já pensou, irmãos? Salvação, salvará o doente, será curado, terá pecados perdoados, através da oração de uma autoridade da igreja, ungindo com azeite, fazendo a oração da fé. E nós temos que cumprir tal mandamento, tal direção de Deus. Quando Deus coloca essas direções, né, essas, vamos dizer assim, estratégias, tem que ser cumprida. E quando nós cumprimos aquilo que está escrito, quando nós fazemos a nossa parte, Deus fará a parte dele. É isso que nós temos que crer. Quando diz oração da fé, não é a fé de Deus, é a nossa fé. Nós temos que cumprir a ordenança desse versículo com fé. Fé é certeza, certeza que o enfermo será sarado, certeza que os seus pecados serão perdoados, certeza que ele será salvo. Entende, irmãos? A oração tem que ser feita com fé. E uma oração feita com fé, ela é feita em obediência à palavra. Não há que se inventar nada. Não tem que florear nada. Está faltando isso, está faltando aquilo. Não tem que estar fazendo aí pirotecnias, inventando moda. Tem que se cumprir o que está escrito, o que está escrito, o que está escrito. Ah, mas aqui nós não costumamos fazer oração impondo as mãos. Aqui nós não costumamos fazer oração impondo as mãos e ungindo com azeite. Então, esse lugar não pratica a palavra do Senhor. Esse lugar que se diz de Deus está rebelde à direção e orientação de Deus. Entende, irmãos? Aquele que crê, ele não inventa aquilo que não está na palavra. E ele também não deixa de fazer. Ele é decidido em obedecer e crer que aquilo que Deus diz que vai acontecer, acontecerá, né? Porque aqui diz aqui, e a oração da fé salvará o doente. Se está escrito, vai acontecer. E é essa fé que deve nos mover. Marcos capítulo 6, versículo 12. Porque tem pessoas que ficam inventando um monte de coisas que não está escrito. E não fazem aquilo que está escrito. Nós temos que, com fé, fazer o que está escrito e crer que Deus cumprirá a parte dele. Marcos 6,12 diz: aqui o Senhor enviou os seus 12 discípulos, né? Foi o primeiro envio do Senhor. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Está vendo, irmãos? Aqui os primeiros discípulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus enviou os discípulos, e deve ter até entregado uma cartilha para eles, mas uma cartilha para eles, né? Verbal. Vocês vão fazer isso, isso, isso. Não deixem de fazer isso e não inventem de fazer aquilo. Então, o que eles fizeram em primeiro lugar? Pregavam a palavra para o arrependimento das pessoas. Aquilo que a gente faz. Pregar a palavra do Senhor para o arrependimento. Segundo lugar, expulsavam muitos demônios. Tem que expulsar. Eu não gosto desse negócio aí de sai demônio. Não sei. Isso é doutrina bíblica. O Senhor Jesus fazia, recomendou aos discípulos que fizessem, e aquele que crê na palavra tem que fazer. Igreja que não expulsa demônios não é uma igreja do Senhor Jesus. Se diz que é
Mas na realidade não é, porque não está cumprindo uma ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, expulsai demônios, como está lá em Marcos 16. Essa ordem do Senhor Jesus, podemos até rememorá-la aqui em Marcos. E disse-lhes, 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem que crer. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Nós temos que cumprir aquilo que está escrito. Então, como os discípulos fizeram em Marcos 6:12, saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então, pregamos a palavra para arrependimento, expulsamos demônio em nome de Jesus, sai e não volte mais, e ungimos os enfermos com óleo, para que sejam curados por Deus. É o poder de Deus que vai curar, não é o óleo. O óleo é um veículo para a unção do Senhor e também uma obediência à palavra do Senhor. Aquele que crê, ele obedece. Só tem uma prova que você crê na palavra, é a obediência, né? Então façamos o mesmo em nome de Jesus, como os primeiros discípulos fizeram, para santificação, consagração, quebra de jugo, quebra da carga, preparação para a obra e para as lutas, para a cura de enfermidades. Façamos e busquemos a unção com óleo, a unção do Espírito Santo de Deus. Amém, povo de Deus? E vamos agir segundo a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.